Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, tá? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque isso é fundamental. Dá aquele like também massa e ativar as notificações, beleza? Bem, como eu sempre falo, tá? Quem me conhece sabe, nenhum fato histórico ocorre do nada. Então, assim, ninguém acordou, opa, hoje eu vou fazer a reforma protestante. Não foi assim. Então, para que esse vídeo não fique muito extenso, certo? E cansativo, enfadonho, que essa não é a nossa proposta, a gente vai dividir em duas partes, tá? Ou seja, dois vídeos. A gente vai falar sobre as principais motivações, tá? De todo o contexto do final da Idade Média, na baixa Idade Média e, consequentemente, né, passando, né, migrando, né, ou mudando a Idade Média para a Idade Moderna, o que é que vem exaltar, né, o que é que vem contribuir para a Reforma Protestante, e outro vídeo falando especificamente sobre os reformadores. A gente vai falar sobre Martinho Lutero, nós vamos falar sobre João Calvino, Henrique VIII. Quem não lembra da história de Henrique VIII querendo se separar? Calma, Júnior, calma. Nós não vamos falar agora sobre isso. E também falar um pouquinho sobre a resposta da Igreja Católica. Então se liga, nós vamos fazer dois vídeos, tá? Lembrando que um acaba sendo, né, importantíssimo para entender o outro. Ah, eu já sou fera, eu já vou agora partir logo para as reformas protestantes. Certo, não adianta a gente falar sobre a reforma protestante sem entendermos o contexto. Bem, e aí eu separei alguns tópicos aqui para a gente ressaltar. Lembrando que nós estamos falando ali, né, a partir do século XII, XIII, onde nós vamos ter a ascensão da monarquia, tá? A ascensão da monarquia, nós vamos ter a formação dos estados nacionais. Opa, formação dos estados nacionais. Por que isso foi importante, Júnior? Irmão, de um lado eu tenho o poder do Papa, do outro eu tenho o poder temporal dos reis. Bem, pergunta é, quem manda mais? Como eles não conseguiam conciliar esses poderes, acaba gerando aí um atrito para ver quem vai poder mandar mais, tá? Outra coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, seja vídeo de história, seja vídeo de sociologia, quando a monarquia surgiu, ela veio para quebrar tudo. Chegando e vou quebrar a zorra toda. Pois é, a burguesia vai modificar toda a estrutura, né? Ou grande parte da estrutura. Eu não vou dizer toda não, porque toda generalização ela é errônea, mas grande parte da estrutura. Então o que é que a burguesia tem a ver com a reforma protestante? Bem, nós temos ali, né, o empoderamento, na verdade, uma instituição que era muito forte, a Igreja Católica. Os burgueses eram comerciantes, que muitas vezes, né, emprestavam dinheiro a juros. Para isso, né, a Igreja criticava essa ação. Então, quem emprestasse dinheiro e cobrasse juros em cima desse dinheiro era algo que a igreja chamava de usura. Então, a burguesia não gostava dessas retaliações feitas pela instituição chamada igreja. Eu tenho várias insatisfações populares também com o clero. Por quê? Primeiro, o comércio religioso. Não é? A gente sempre bate nessa tecla. A igreja, no período medieval, comercializava itens sagrados. Meu irmão, só pra gente ter uma ideia, venderam tanto pedacinho de madeira, dizendo que era da cruz, né? Que Jesus Cristo tinha sido crucificado, que dava para fazer uma Arca de Noé. O comércio religioso ele era muito grande, né? E até exagerado. Então os populares não aceitavam certas situações. O celibato. O que era o celibato, Júnior? Foi instituído pela Igreja Católica, nesse mesmo período medieval, que aqueles que entrassem na instituição, né, os padres, os bispos, as freiras, os abades,
né, não podiam se casar. Há quem diga que esse instrumento foi criado pela Igreja Católica no intuito de não perder terras. Lembrando que, na Idade Média, quem tinha terra tinha poder. Chega um momento na Idade Média que 1/3 de toda a Europa Ocidental é da Igreja. Imagina só. Então a Igreja era detentora de 1/3 das terras, então exercia poder sobre a sociedade. E outro fato importante, eu acho que crucial para a gente entender as reformas protestantes, era a venda do perdão. Como isso? Indulgências. A igreja dizia que se você tivesse dinheiro para pagar, não precisava rezar. Você simplesmente comprava um título de indulgência e você estava já perdoado de todos os pecados. Logicamente que isso vai fazer surgir várias correntes que criticavam essa Igreja Católica e essas atitudes. Na própria Igreja Católica surgem ordens que vão criticar essas atitudes. Posso citar o exemplo aqui dos franciscanos, tá? Eu posso citar o exemplo também das Clarissas, a Ordem das Clarissas, e também começa a surgir alguns movimentos mais radicais, que criam mudanças radicais de cunho religioso, de cunho social, e aí essas pessoas vão ser chamados de heréticos, tá? Então os heréticos, na verdade, foram pessoas que muitas vezes estavam fora, né, dessa articulação do clero, mas que queriam mudanças radicais. E aí eu trago para vocês 2 nomes. Primeiro, John Wycliffe, na Inglaterra, vai surgir como sendo como tentando mudar vários posicionamentos da Igreja Católica, tá bom? E outro também que se destacou em Praga, na República Tcheca, foi Jan Hus. Então, nós temos 2 nomes que falam sobre modificações radicais nesse posicionamento religioso. Esses 2 vão ser chamados de heréticos. E aí a gente percebe que todas essas críticas aos dogmas, ao celibato, à indulgência, né, ao próprio comércio religioso, vai fazer com que surjam novas doutrinas religiosas. E agora sim, nós temos todo um palco, todo um cenário para a construção da Reforma Protestante. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Não se esqueça, tá? Nós vamos dar continuidade falando agora sobre as reformas protestantes. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque isso é fundamental. Valeu e até o próximo vídeo.